Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Pense Avante, a nossa estreia em 2023. Eu sou a Kim Skinini, Head de Marketing aqui da Avante, e estou aqui com ilustres convidados e convidadas para a gente conversar sobre um assunto que dá para dizer que é o queridinho do Brasil e talvez o queridinho do mundo, pelos nossos dados como o maior exportador do café. Então, hoje o nosso tema é em homenagem ao Dia Mundial do Café, hoje, 14 de abril. E eu estou aqui com Augusto de Barros, nosso líder de projetos, com a Marina Nobre, nossa executiva de vendas aqui da Avante, e com as ilustres convidadas do nosso cliente da Orfeu, a Isabela Café, uma ironia do destino, que é coordenadora de e-commerce na Orfeu, e com a Letícia Bittencourt, que é gerente de projetos da Orfeu. Muito obrigada a todos vocês pela disponibilidade e pela presença aqui na nossa estreia. Para a gente começar, eu acho que seria interessante a gente contar um pouquinho de quem é Orfeu. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Isabela e a Letícia. Então, quem é o Orfeu e onde está o Orfeu hoje no mercado brasileiro e internacional, meninas? A tradição cafeira de Orfeu começou na Fazenda Sertãozinho, que é a principal do grupo, em 1948. Então, as fazendas produziam cafés especiais e exportavam 100% da produção. E em 2005 surgiu a marca Orfeu, com o propósito de proporcionar aos brasileiros e brasileiras um dos melhores cafés do mundo. Então, a gente parou de exportar e começou a deixar esse café aqui no Brasil. E nada mais justo do que isso, né? Porque muitos dos produtos brasileiros, dos melhores, eles são exportados, não ficam no Brasil. Então, eu queria que os brasileiros pudessem degustar de um excelente café, assim, por exemplo, como os franceses o fazem com os vinhos, né? E, desde então, outras fazendas foram compradas na mesma região, que é o sul de Minas, e a gente tem uma também na Mogiana Paulista. Depois de um tempo, foi instalada a torrefação, que nasceu até mesmo com um intuito social de empregar as mulheres, as esposas dos funcionários da lavoura, do beneficiamento. Então, no início, a torrefação ela era composta só por mulheres, eram 100% mulheres. Hoje em dia, são 60%. O cuidado e a busca pela excelência em Orfeu vão desde a semente até a xícara. Então, Orfeu controla todo o processo, desde a plantação do milho, que vai alimentar os porcos, que vai gerar os resíduos que vão para a adubagem orgânica da lavoura, vai passar pelas embalagens, que são diferentes mesmo. Não sei se vocês já pegaram e perceberam a diferença de uma embalagem Orfeu, ela tem um brilho que as outras embalagens não têm, tem todo um cuidado, né, com hierarquia de informações, ela é um pouco mais clean e tudo mais. Até a maior quantidade de Q Graders do Brasil. Q Graders são classificadores internacionais de café, e são pessoas que a cada ano ou a cada 2 anos eles precisam refazer a prova, precisam estar sempre certificados, e até o cultivo sustentável, com respeito à natureza. As nossas áreas de reserva são maiores do que as exigidas pela legislação, e isso nos permite usar menos defensivo agrícola, porque a própria natureza já faz essa defesa para nós. E Orfeu é cultivado por 300 famílias, sendo que 102 delas são moradoras das fazendas. Quando você visita as fazendas, é uma sensação incrível, assim, de vida em comunidade, sabe? É uma coisa meio de antigamente, é muito legal. E as famílias trabalham, então, assim, um trabalha na torrefação, aí o cônjuge trabalha no beneficiamento, e a filha trabalha no escritório, e assim vai. A gente tem até um post no blog sobre as pessoas de Orfeu, é curioso. E eu queria falar um pouquinho sobre o que é café especial. Café especial é a mais elevada classificação de qualidade em cafés. São cafés isentos de impurezas e defeitos, ele tem atributos sensoriais diferenciados, ele precisa ter acima de 80 pontos na análise sensorial, porém, para Orfeu vender, é preciso ter acima de 84 pontos, essa é uma régua nossa. Precisa respeitar os critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social em todas as etapas da produção.
E para Orfeu ainda precisa ter rastreabilidade certificada, ou seja, todas as fazendas são rastreadas, são divididas em talhões. Então, a gente sabe exatamente de onde veio cada grão, qual característica que ele tem, a altitude, a face solar e etc. E fazer a constante busca pelo grão perfeito. Em 2016, a marca foi relançada com o visual que a gente tem hoje, que vocês conhecem, e aí sim passou a ter um portfólio de produtos e a ser vendida no varejo, no e-commerce. Hoje a gente tem cafés em grãos, torrado e moído, a gente chama de torrado e moído, mas é popularmente conhecido como pó de café, as cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso, Dolce Gusto e Drip Coffee. E no e-commerce a gente vende também acessórios e em 2020 nós lançamos os azeites também, que são verdadeiros néctares das azeitonas, uma coisa deliciosa. E Orfeu é o café brasileiro mais premiado do mundo, nós fomos 29 vezes campeões do Cup of Excellence, que é considerado o Oscar do café. Com o mesmo zelo que nós cuidamos dos cafés, nós cuidamos dos azeites. Então, as azeitonas são cultivadas na Fazenda Rainha, que fica na Mogiana, que vem a ser, coincidentemente, a fazenda mais premiada do mundo. Então, lá a gente tem azeitona e tem café. É lá que tem a lavoura mais alta do Brasil, 1.570 metros. As oliveiras são cultivadas acima de 1.250 metros de altitude, e a gente instalou um lagar, que é o local onde são processadas as azeitonas, no centro da fazenda. Então, todas as azeitonas são processadas até 2 horas depois de colhidas, e isso dá um frescor para o azeite inigualável. Muito bom. A gente estava pesquisando algumas coisas e a gente vem de uma realidade, né, de país e econômica e mundial que não dá para falar de outra forma senão uma crise econômica desde a Covid, e isso impactou diversos mercados. E a gente pegou aqui uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria do Café, da ABIC, que em 2022 a procura do café ela seguiu no mesmo ritmo, teve uma leve queda de 1,01% em relação ao mesmo período do ano de 2021, que foi quando teve o maior... onde a gente ainda estava muito no boom do Covid, né? E como que vocês, como uma marca, a Orfeu como uma marca de cafés especiais, ela vê esse costume cada vez mais forte dentro do mercado brasileiro e dos brasileiros de optar por cafés especiais, né? Sair do café vou fazer ali rapidinho e vou pegar o que tem ali e não pensar muito em como é que ele é feito, de onde que ele vem, se ele é brasileiro e qual é a qualidade dos grãos. Como é que vocês veem isso e como que a Orfeu também foi responsável por essa transformação do consumidor, né? Do comportamento do consumidor brasileiro em relação ao consumo de café? Bom, a Orfeu foi pioneira, primeira empresa que só vende cafés especiais no Brasil, pioneira e líder desse mercado. A gente fala aqui que o nosso maior inimigo é o açúcar, porque se a pessoa deixa de consumir café com açúcar, ela passa a não gostar mais de café tradicional, que é um café de torra muito escura, então é um café que ele tem amargor, ele tem adstringências, e você passa a não tolerar esse tipo de café. E aí, naturalmente, você migra para o café especial. Não tem como. Eu acho que, no geral, os brasileiros têm se especializado em alguns assuntos, né? Eu acho que antes a gente estava muito acostumado a tomar um vinho qualquer, um café qualquer, tudo qualquer, e hoje em dia tem muito mais informação, tem muito mais empresa brasileira com produtos especiais, né? Produtos mais premium. E café entra nesse mercado e tem esse ponto que a Lê comentou do açúcar, porque realmente muita gente toma café com muito açúcar e a pessoa sente o gosto do açúcar, né? Quase uma balinha de café. Então, quando você acostuma a tomar 100, é até muito diferente. Quando você coloca uma mini colher de açúcar, já é um gosto muito forte. Então, eu acho que é uma questão de aprendizado também. Quando a pessoa vai aprendendo a tirar o açúcar, ela consegue diferenciar melhor o sabor do café, né? Ela consegue ver que o café é muito forte, que ele é muito amargo,
que ele é mais adocicado naturalmente ou menos. Então, acho que consegue fazer essas análises de uma forma um pouco mais específica. Sim, a gente tem uma frase que a gente fala bastante aqui no Orfeu, que é: o paladar não retrocede. Então, uma vez que você provou Orfeu, você dificilmente vai voltar para o patamar anterior. Brincadeiras à parte, e assim a gente encerra o nosso podcast. Amei essa frase. Muito bom. Eu queria ouvir um pouquinho do nosso time. Eu sei que a gente tem aqui uma grande apaixonada por café, e queria ouvir um pouco da Marina sobre esse processo de ser uma apaixonada por café, buscou mais informações quando começou a atender a Orfeu. Como é que foi essa relação? Vamos lá, então. Bom, ao longo da minha vida, o café teve presente em diferentes momentos. Eu já visitei algumas fazendas em Minas Gerais, eu já rodei café em Minas Gerais, participei quase que diariamente da operação de algumas cafeterias, então sempre gostei muito da bebida e aos poucos fui refinando o meu paladar até que cheguei na Orfeu, né? E foi muito bacana todo o nosso processo aqui. Ao todo foram 55 dias de negociação, né? As diretrizes do projeto vieram bem definidas por parte da Orfeu, como quais eram as funcionalidades essenciais para o novo e-commerce, foram trazidas algumas referências de layout. Então, a partir disso, nós debatíamos nas reuniões sobre o refinamento dessas ideias, conversamos sobre jornada de compra, cases, mercado e muito sobre café. E a Letícia, que é uma grande gerente de projetos, ainda não tinha tanta experiência voltada para e-commerce, né, Lê? Então, ela tinha várias dúvidas e eu tentei sempre atuar de forma bem consultiva, explicando todos os pontos, buscando respostas e passando segurança sobre o nosso processo de desenvolvimento aqui na Avante. Nossa, eu preciso até complementar. A Marina foi essencial para eu ter fechado com a Avante, porque eu não venho desse mercado, tá? Eu não tinha experiência alguma com e-commerce, eu tive um blog no passado, então era restrita a isso a minha experiência. E a Marina, ela conversava comigo com a minha linguagem. Eu achei isso muito importante, porque eu cotei também outras duas empresas e eles falavam um monte de sigla e eu não entendia nada, e ficava cada vez mais difícil. E eu senti da Marina, assim, que ela entendeu exatamente o que eu queria. E ela, além de responder as minhas dúvidas, já que eu não era técnica, ela propôs soluções. Então, ela falou assim, olha, do jeito que você quer, sairia muito caro. Mas isso dá para fazer dessa forma, o blog dá para fazer desse jeito, a página do B2B a gente pode incorporar no blog e assim vai. E as outras empresas com quem eu cotei, elas deixaram eu construir essa coisa difícil e que não era factível de se fazer, entendeu? A gente não faria em 8 meses como a gente fez esse projeto. Então, olha, eu vou te falar, a Marina é nota 10. Obrigada, Leila. E aproveitando, então, quais eram as expectativas que vocês tinham, as necessidades que vocês tinham para construir esse e-commerce que teve Go Live a recém? Eram muitas. Então, assim, a gente começou a vender em marketplaces. E aí a gente foi concluindo que a gente não deveria mais concorrer com esses marketplaces. A gente deveria fazer algo totalmente diferente, que complementasse mesmo as vendas do marketplace. Então, a gente tinha esse norte muito claro, quando a gente começou, desde a época da proposta. Então, a nossa expectativa era criar não um e-commerce, mas um site mesmo, que tivesse um e-commerce junto. E aí, esse e-commerce, ele deveria ter um look and feel que transmitisse a essência da marca, e, além disso, que tivesse um Mundo Orfeu, que era prioritário, que a gente chama o blog de Mundo Orfeu. Porque Orfeu é uma empresa com raiz, né, com procedência. Nós temos as fazendas, os funcionários, tem toda uma história para contar. E a gente queria ter um espaço para contar sobre tudo isso, sobre as nossas ações, sobre a nossa associação com a arte, os microlotes ligados à arte, enfim, todas as ações que a empresa faz. E a gente queria também ter
vendas para o B2B, um site internacional, um clube de assinaturas e a área para o cliente poder montar o presente. Porque no marketplace o cliente não consegue montar um presente com acessórios, com café, com azeite e tudo mais. Eu acho que realmente marketplace a gente vende, mas a gente não consegue mostrar tanto, trazer tanto essa experiência que a gente quer passar para o cliente, mudar as imagens, mudar banners, então a gente acaba se adequando à plataforma do parceiro, né? Então, se a gente vai entrar no Mercado Livre, na Magazine Luiza, enfim, eles têm padrões para as empresas entrarem lá, e por mais que tenha uma página do seller, né, do vendedor, é uma página dentro dos padrões deles, é uma coisa um pouco mais, não muito flexível, né? E no nosso site a gente consegue ter essa flexibilidade. Então, isso foi uma coisa muito legal. Antigamente a gente não tinha, não trazia toda essa questão da experiência, do glamour, o layout não era como é hoje, né? Não era assim elegante, assim bonito. Então, acho que ajudou a passar essa experiência melhor para o cliente, trazer fotos melhores, explicações melhores dentro do site, mais conteúdo. Antes a gente tinha um blog à parte, agora a gente tem tudo junto. Então, acho que acaba sendo uma experiência mais completa. E aí a gente precisa ter venda própria também, a gente está focando nessa parte de clube de assinaturas, na parte de presentes. A gente acha que o cliente, quando ele chega no nosso site, ele tem que ter todas as informações que ele precisa ter um bom atendimento, ele precisa ter certas flexibilidades. E a gente, por outro lado, a gente não tinha realmente muita flexibilidade, quase nenhuma, né, para fazer ajustes no site. Então, qualquer ajuste que a gente precisava acabava demorando muito tempo, acabava sendo mais complexo, às vezes caro, porque eu precisava de desenvolvedor para colocar no código. E hoje em dia está muito mais simples, a gente consegue fazer ajustes em 5 minutos. Então, isso é ótimo também, porque, querendo ou não, as coisas mudam muito rápido, né? E cada vez mais rápido. A gente quer colocar uma promoção no ar, a gente quer colocar uma página de conteúdo nova, a gente quer incluir produtos, tirar produtos, mudar a informação, enfim. E a gente tem que ter essa agilidade no dia a dia. Então, como um todo, foi bom para os dois lados, né? Para a gente internamente e para o cliente também. Então, aproveitando o gancho de estamos falando do projeto, Augusto, bem-vindo à conversa. Como é que foi, quais foram os primeiros passos que vocês tomaram para entender e para começar a criar, né, desenvolver esse projeto que trazia tantas expectativas e até uma certa complexidade de atender todas essas expectativas? Sim. A gente partiu de um briefing que já tinha sido desenvolvido, né? A Letícia e a Isabela já tinham feito um briefing com o time inicial, né? Na época com a Liliane, e aí eu peguei esse briefing pronto e a gente começou a trabalhar um layout que foi se desenvolvendo, principalmente para as funcionalidades que a gente mapeou que eram e são essenciais hoje no negócio de Orfeu, né? Que é o Mundo Orfeu, que é o Monte Seu Kit Presente, a própria funcionalidade de assinatura também, e isso baseia muito toda essa nova experiência que elas querem trazer e a gente conseguiu atingir para o usuário final, né? Então, trazer isso para esse cliente que consome café e um café especial, e ele está acostumado a esses produtos premiums, e entregar um site no mesmo nível, né? Um e-commerce no mesmo nível de acessibilidade, porque apesar de ser um e-commerce elegante, bonito, ele é acessível, ele é usável, o usuário consegue percorrer todos os processos dentro do site e entender muito bem o que ele está fazendo. Não é um site difícil de mexer e o usuário não se perde no que ele está se propondo ali dentro, né? Então ele consegue encontrar muito fácil os presentes que ele quer montar no Monte Seu Kit, ele consegue encontrar muito fácil os cafés, ele consegue encontrar toda a informação que ele precisa da Orfeu, do histórico da Orfeu,
ou do café que ele vai consumir, receitas, porque a gente tem um blog mega elaborado, né, baseado num blog fantástico de fora, então isso trouxe essa base para o Orfeu e para esse site aí que tem performado muito bem e é um orgulho para nós aqui, tanto de desenvolvimento quanto do time inteiro. E o que precisou ser desenvolvido para poder entregar essas novas funcionalidades, ou foi realmente foi desenvolvido pelo time da Avante porque não tinha como utilizar algo já pré-formatado pela plataforma ou algo já do mercado? As duas maiores funcionalidades do site foram desenvolvidas por nós, né? Tanto o Mundo Orfeu, que veio de uma base que a Letícia trouxe, né? De um layout que a Letícia encontrou internacional lá de fora, então a gente teve que construir todo ele desde o início. Apesar de nós já termos um blog da Avante, ele foge totalmente os padrões que a gente tinha, né, de um blog. Ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais bonito e elegante também, e ele é fácil de se usar, né? Ele é fácil de você encontrar informação, de encontrar o produto dentro do post. Então, se você entra dentro de uma receita, você consegue encontrar o produto para poder fazer aquela receita também, né? Então, é um blog fantástico, assim. E o Monte Seu Presente também, que foi todo desenvolvido pela gente, né? Ele tem toda uma lógica por trás para que você monte o presente, encontre ali também a embalagem do presente, dos acessórios que você quer colocar, o próprio cartão que vai ser escrito lá pelo time Orfeu, ele tem um espaço ali para você mandar a mensagem que você quer, tudo junto, no mesmo clique, para mandar para o carrinho e você fechar a sua compra. Então, você consegue criar toda uma experiência para o usuário, ele entende muito bem o que ele está se propondo ali com aquela compra daquele presente, e ele sabe o que quem recebe o presente vai receber lá na frente, né? Então, ele consegue ter essa visão muito clara. Eu acho que isso que é o fantástico do Orfeu, sabe? A gente tem um site totalmente elegante, mas que ele é acessível, qualquer pessoa consegue acessar e se entender dentro do site, de todas as suas funcionalidades. Que isso eu acho que é a grande dificuldade que a gente encontra hoje em dia, né? Você tem um site bonito, mas que você não consegue se entender ou entender todos os componentes dele ou aproveitar tudo aquilo que foi pensado para o usuário, né? E aqui não, a gente tem um site que foi pensado para o usuário e que o usuário de fato consegue utilizar ele da forma mais clara e objetiva possível, e o plus disso é que é um site lindo. Queria ouvir de vocês, Isabela e Letícia, como é que foi esse processo? A gente falou um pouquinho do processo de venda, né, que foi importante essa linguagem, né, entrar na linguagem do cliente, não só falar o tecniquez, como a gente brinca, né? Sim, a gente entende, mas para que a gente fica falando só como a gente entende, né? Mas e agora, durante o processo, falando com gente tão técnica, né, como Augusto e o time de implantação, como é que foi esse processo de desenvolvimento do projeto para vocês? Bom, da minha parte foi muito positivo, e eu senti no Augusto um verdadeiro parceiro, assim. Ele era aquele tipo de gerente que eu não precisava explicar. Antes de eu falar, ele já sabia o que eu estava pensando, sabe? E eu sinto que ele defendeu o Orfeu aí dentro, sabe? Tipo, é assim que eles querem, é assim que a gente vai fazer, e eu acho que eu percebi, assim, que logo de cara, ele se empolgou com o projeto. E ele falou assim, putz, eu vou fazer porque vai ficar demais. Porque eu tinha um pouco de receio, assim, de estar sendo exigente demais, porque eu sou bastante detalhista. Só que eu acho que, para chegar no resultado que a gente chegou, isso foi essencial. E eu acho que o Augusto comprou essa ideia. Ele falou, não, precisa ser, porque senão não vai sair do jeito que saiu, que ficou, sabe? Então, foi muito positivo para mim. E aí a gente até comenta que a gente não se conhece pessoalmente, mas que quando ele vier a São Paulo para o Vertex Day, a gente ainda vai fazer uma comemoração. E complementando, eu acho que foi muita parceria mesmo. Eu também peguei o projeto andando, que eu entrei no final do ano passado na empresa, e o projeto
estava sendo desenvolvido há um tempo também. Então, eu tive um tempo aí para pegar tudo junto com a Lê, junto com o time da Avante. Acho que todo mundo passou um bom tempo explicando muita coisa para entender o que já tinha sido feito, o que não tinha sido feito. E eu senti que teve sempre essa abertura, realmente. A gente está vendo aqui, não está muito intuitivo, vamos mudar. Essa letra não está boa, esse produto aqui não ficou bom aqui, vamos mudar. Então, muitos ajustes a gente conseguiu fazer e não tinha uma barreira, assim, né, do lado de vocês. Então, acho que sempre tinha uma abertura. E acho que talvez um pouco como a Marina foi no começo também, às vezes falava, não dá exatamente assim, mas dá para fazer mais ou menos, dá para mudar um pouquinho ali. Então, sempre tinha uma saída, sempre tinha alguma opção para a gente alterar. E isso foi muito bom, né? A gente tem que ir sempre buscando melhorias para chegar no que a gente quer. E eu queria complementar também que eu achei essencial ter contratado a Avante Pro. Foi mesmo. Que quando a gente contratou, eu não tinha tanta ideia, tanta clareza do trabalho. Eu, assim, pela descrição da Marina eu entendi e tal, mas eu acho assim, a gente não teria conseguido fazer sem a Avante Pro. Eu acho que é muito detalhe técnico, né? Que tanto da parte de desenvolvimento da VTEX, do site, quanto nossa interna, que foi essencial para a gente ia incluindo pessoas, porque a gente tinha reuniões diárias, né? E a gente ia incluindo, olha, hoje o financeiro precisa participar, a gente vai ver e-mail de pagamento. Amanhã o TI precisa participar, depois de amanhã a gente vai incluir outra área. E aí vamos entender como é que faz esse cadastro, porque mudou, porque está dando erro, falar junto com a VTEX. Então, foi muito bom para a gente conseguir desenvolver essa parte técnica com um pouco mais de facilidade. Se não tivesse, acho que a gente teria travado lá no começo. Marina, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho bem bacana as meninas trazerem esse ponto do Avante Pro, porque muitas vezes, por mais que a gente explique, né, para os nossos prospects, para os leads, a importância de ter esse acompanhamento durante o projeto, as pessoas não conseguem enxergar o real valor, né? Então, ouvir do cliente que fez a contratação, que confiou no serviço, o quão essencial ele foi para que tudo saísse perfeito, é muito bacana. Agora, tivemos o Go Live, né? Go Live, estamos com um site novo no ar, Mundo Orfeu com muito conteúdo relevante e interessante para quem ama café e até para quem não ama, mas está querendo, né? Tem uma curiosidade ali, quer conhecer um pouco mais. Como é que está a relação expectativa versus realidade? A gente já ouviu aqui algumas coisas de vocês muito boas para quem entrega um projeto, é muito bom ter esse tipo de feedback, mas queria saber de vocês a parte de o que vocês tinham de talvez expectativa de performance também, além das funcionalidades. Como é que está essa realidade pós-Go Live? Eu acho que é um pouco cedo para falar de resultados, que a gente lançou faz 2 semanas, né? Foi na segunda-feira da semana passada. Então, acho que nesse começo tem muito tempo de adaptação dos clientes, quem frequentava o site, né, volta, vê que está diferente, tem um tempo para aprender como é que funciona o site novo, o que tem de diferente, então entender todo esse fluxo, mas ele está caminhando, temos muitos elogios em relação ao layout, à apresentação do site, e eu acho que aos poucos, a quantidade de sessões por usuário, por exemplo, aumentou, então eu acho que a pessoa entra, fala, tá diferente, conhece um pouquinho aqui, sai, depois entra de novo para entender mais alguma coisa, e eu acho que isso é normal, as pessoas vão, toda mudança é diferente, né? Então as pessoas precisam se adaptar a isso. Então, acho que tem um tempo de aprendizagem para a gente conseguir rampar novamente, mas a gente está trabalhando a parte de SEO, a parte de mídia, a parte interna mesmo, né, de comunicação com os clientes, de CRM, para trazer mais fluxo para o site, mas com certeza teremos bons resultados, acho que é o começo de algo muito bom, e assim como muitos projetos, né, a gente lança e aí vai descobrindo algumas coisas que precisam mudar, algumas coisas a gente já mudou, lançou e falou, olha, isso daqui a gente precisa fazer alterar assim, assim, assado, já alteramos, então
tem algumas mudanças que a gente tem essa flexibilidade, né, tanto internas quanto com vocês, e acho que isso está dando super certo. E é uma questão de tempo, talvez dar um mesinho para o site novo estar no ar, para a gente começar a ver bons resultados aí. Acho que eu tenho uma curiosidade. Poucas horas depois de lançado, nós já ganhamos assinantes no clube de assinaturas. Ficamos muito felizes. Máximo. Temos alguns assinantes. Isso é ótimo. Que legal. Os apaixonados só que estavam esperando ter esse clube, né? Exato. Bom, e aí a gente está caminhando para o final do nosso papo. Quais são as expectativas de vocês agora para o futuro Orfeu, além do e-commerce, como vocês querem se posicionar? Algo que vocês possam deixar de mensagem sobre o restante de 2023, né? Já com essa cara nova, com um novo patamar assim de site, não só de loja, né, online, mas como é que vocês estão visualizando aí 2023 para Orfeu? Acho que manter e reforçar essa imagem de marca é um ponto muito importante, né? Uma empresa que está relacionada a produtos do café especial, ela está relacionada à arte, a gente tem todo o processo de qualidade, então deixar isso muito claro para o cliente. E além disso, a gente está. A ideia é que a gente amplie nossa visibilidade no mundo digital. Então, para quem não conhece nosso site, entra lá, dá uma olhadinha, faz uma compra. E não só no site, né? O site a gente quer que ele impulsione a visibilidade no mundo digital, né? Então, a gente quer que mais pessoas conheçam a marca, que mais pessoas entendam o que é um café especial. Então, o blog, a gente lançou com alguns posts, mas a ideia é que a gente siga alimentando ele com frequência para disponibilizar receitas, para disponibilizar informações sobre os nossos processos, sobre os nossos produtos, e a ideia é que seja algo realmente informativo para a pessoa que consome ou que não consome, mas quer conhecer, como vocês comentaram. E, além disso, a gente quer expandir também em outros marketplaces que a gente ainda não atua hoje. A gente está na Amazon dos Estados Unidos, então a gente tem o site internacional, né, justamente para isso, para direcionar as vendas e ampliar também esse mercado no exterior. Então, a ideia é que a gente vá cada vez ganhando mais visibilidade e vendas, se disseminando nesse mercado de marketplaces, principalmente no Brasil, mas agora que a gente começou com a Amazon, é uma porta para vendas no exterior também. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria dar uma descontraída também. E nesse Dia Mundial do Café, nesse dia tão especial para todos nós aqui, com muita alegria que a gente tem vocês participando do nosso programa de estreia de podcast, no Pense Avante, qual que seria a combinação perfeita de café mais o quê? Ou como que é o café perfeito para vocês, para cada um de vocês, nesse dia tão interessante, incrível, que é dia 14 de abril? Olha, eu tenho uma mania, tá? De manhã, eu gosto de tomar um café passado, um pãozinho, e à tarde, depois do almoço, eu gosto de tomar um expressinho. Então, durante a manhã, um café com pão, para mim, é sensacional, assim, me remete até à minha infância. Então, é algo que faz parte do meu dia a dia mesmo. Como a Marina, eu acho que vem da infância disso, né? Do café pela manhã. Eu lembro de criança com a minha avó, eu não tomava mamadeira, né? Eu não tomava leite, porque eu nunca gostei de leite. A minha avó fazia café na mamadeira para eu tomar, isso com 3, 4 anos. E eu lembro disso, né? Então o café sempre foi muito presente. Eu sou formado em arquitetura, então para eu conseguir chegar na linha final, o café também sempre foi muito importante. Hoje em dia, como a Marina, fui refinando, né, o gosto por café e aprendendo sobre café, e eu acho que a melhor combinação para café é o café passado com chocolate depois do almoço. Meninas, e para vocês? Um café com chocolate nunca é uma opção ruim, realmente, mas eu gosto de café passado de manhã também, e acho que na minha família sempre foi muito, todo mundo tomou muito café também, né? Depois do almoço sempre tem um café.
Então, isso foi uma coisa que um café depois do almoço ele é sempre necessário. Então, precisa realmente. E de manhã eu prefiro um café coadinho, mais fraquinho, para não tomar um cafezinho, para tomar uma caneca mesmo de café. Para mim, a melhor companhia para o café é uma boa prosa. É até a minha definição assim, do meu avatar no WhatsApp, café e boa prosa, porque eu sou mineira e café, para mim, representa uma pausa, ou com a boa prosa, da companhia de alguém, ou até mesmo uma pausa sozinha, uns 5 minutos ali que eu vou sentar, vou degustar meu café, vou pensar na vida e tudo mais. Eu também gosto de manhã coado, e eu tomo vários de manhã, é um problema. Ao longo da manhã. E aí, depois do almoço é um expresso, e aí depois eu tento não tomar mais, porque eu tomo muito de manhã já. Aí uma curiosidade é que eu faço meu próprio blend de Orfeu. Eu gosto muito de blendar, eu gosto muito de blendar bourbon amarelo com orgânico. E eu Legal. Eu moo em casa, eu compro grãos. E eu gosto de fazer ou na Rario V60 ou na prensa. E aí, depois do almoço, um expresso com cápsula. Vou tentar fazer blends. Já ficou até uma receita aqui, né? De café. Eu queria, então, aproveitar e dar uma receita que pouca gente conhece, assim, claro, as pessoas que já estão no mercado, no meio de café especial, já conhecem, mas, por exemplo, meus amigos sempre ficam surpresos quando vêm aqui em casa. Todo mundo que vem aqui tem que provar essa receita. E todo mundo sai apaixonado e viciado, que é o Orfeu Tônica, que é uma dose de café expresso, Orfeu, água tônica, e aí bastante gelo, e se você tiver também, assim, uma raspinha de limão, ou então pingar um pouquinho de limão, fica uma delícia. É super refrescante, é ótimo para tomar no verão. Adorei. O que eu acho legal do café são esses rituais também, que às vezes você chama alguém em casa para tomar um café e não é tomar um café, é conversar sobre isso, ficar todo mundo junto, né? E aí, se você vai fazer algum café diferente, um drink ou um processo diferente, né? Uma metodologia específica, é um ritual gostoso. Isso é muito bom também. O Matheus, que trabalha com a gente, que participou bastante desse projeto, é a primeira vez que ele veio trabalhar aqui em casa, né? Que de vez em quando a gente faz isso. Eu fiz um Orfeu Tônico para ele provar, e era numa sexta-feira. Aí, na segunda-feira, eu virei para ele e falei assim, Matheus, eu aposto que você fez Orfeu Tônico para o Pedro no final de semana, e que vocês tomaram bastante. Ele falou assim, você aposta? Eu estou passando por um problema, as cápsulas acabaram. Já pode fazer um challenge aqui. Quem fizer uma receita, fazer uma fotinho, né? Quem está nos ouvindo, postar e marcar Orfeu e avante. Isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, por esse clima tão gostoso que a gente teve na nossa conversa. A gente aqui da Avante fica realmente realizado quando tem essa abertura com o cliente e sabe que podem acontecer muitos percalços pelo caminho, né, de desenvolvimento de um projeto tão complexo e também com tantas expectativas, porque é um bebê, né, um filhote de vocês, e a gente realmente preza por cuidar da melhor forma e veste camisa também dentro de casa, como o Augusto deixou bem claro aí na postura para vocês. A gente acredita nos nossos clientes e nos projetos que eles trazem. Então, eu aqui de marketing fico muito feliz de tê-las aqui conosco nesse programa de estreia e espero que a gente possa falar muito ainda de café, muito de café com Orfeu, de azeites maravilhosos, que a gente fica babando já pela própria embalagem deles, então é uma obra de arte dentro de casa. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês e deixo aberto se quiserem agradecer e falar algumas palavras finais. Eu queria agradecer a Avante como um todo, desde o Augusto, a Marina, até o Alan, toda a equipe, porque eu sei que foi bastante gente que trabalhou nesse projeto, e queria agradecer a equipe da Orfeu também, toda a equipe. Isa, que entrou com o projeto já em andamento, me salvou na parte técnica, ao Matheus, ao Ricardo Padilha,
a Jéssica, o Roger, enfim, impossível falar todos os nomes aqui, foram cerca de 20 pessoas aqui dentro que trabalharam nesse projeto. Eu queria agradecer a todos, porque esse site não foi feito sozinho. Eu concordo, acho que a gente está aqui representando, mas a gente representa muitas pessoas, realmente, e cada um teve suas dificuldades ali durante o projeto, né? Teve que quebrar a cabeça para aprender a fazer coisas diferentes, teve que focar, às vezes, um dia inteiro, uma semana inteira só nesse projeto. Então, os times de e-commerce, de marketing, de TI, financeiro, de projetos, todo mundo se envolveu muito. Então, é um agradecimento especial para todo mundo, senão não teria dado certo. E para a Avante também, com certeza, vocês todos ajudaram muito, as calls técnicas foram muito importantes, as calls com o Augusto, ter grupos de WhatsApp foi ótimo, porque às vezes acontecem coisas de última hora que a gente fala, socorro, isso deu errado, e eles vão lá e na hora ajudam com alguma coisa. Então, foi ótimo. Aos devs, que a gente pediu vários ajustes, então, um agradecimento a todos. Eu queria agradecer também ao Alex, do TI da Orfeu, e a todos os fornecedores, porque tem uma série de fornecedores que atuaram nesse projeto também, então, o Marcelo, o Claudemir, a próprio estúdio de fotografia, que eles se apaixonaram pelo projeto quando eu mostrei e, putz, arregaçaram as mangas, entregaram mais do que o que estava combinado, e foi muito bom. Todo mundo se envolveu muito com esse projeto. E quem trabalha com e-commerce sabe que nunca é uma coisa simples que envolve uma área só, né? Acaba envolvendo todo mundo a todos os momentos. Então, todo mundo precisa estar ciente e ajudar, porque se tiver algum furinho ali, alguma coisa que não foi bem amarrada, o processo inteiro dá errado. Bom, gente, é sempre um grande prazer atender marcas com as quais a gente se identifica, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu me sinto muito grata pela confiança da Orfeu no nosso trabalho e muito feliz de ver o resultado de todo o esforço que foi empreendido por ambos os times, né? Então, eu só quero agradecer vocês mesmo, meninas, e todo o resto do time de vocês por terem confiado na gente. Assim como a Marina, eu me sinto muito orgulhoso desse projeto. Eu acho que o grande fator de paixão pelo Orfeu, para além de um projeto incrível, são as pessoas, né, que fazem ele. Então, trabalhar diariamente ali, a gente brinca que vai sentir saudade, porque vai, né? É uma convivência diária aí nos últimos 8 meses. Então, eu acho que o grande fator para se apaixonar por Orfeu são as pessoas que fazem, né? Para além de um produto premium, de um projeto incrível, a gente tem as pessoas envolvidas, a Letícia, a Isabela, todo o time delas, que faz essa paixão e faz isso. Isso culmina, com certeza, em um projeto incrível. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade, né, de ter trabalhado com vocês, e também o meu time que fez isso acontecer tão brilhantemente, assim. Gente, então eu agradecer agora a vocês novamente. Agradecer a todo mundo também que assistiu nosso podcast de estreia, nosso videocast. Eu tenho que mudar essa nomenclatura, já que a gente está aqui em vídeo. Dizer que estamos de volta, que teremos muitos outros programas, muitos cases e conteúdos realmente relevantes para o mercado de e-commerce, seja para quem está começando, para quem já é muito grande, não importa, a gente quer trazer conteúdo, informação, cases, realidade mesmo, o que a gente batalha todo dia para, né, entregar realmente projetos incríveis e que sejam inspirações para quem está aí no mercado. Então, obrigada para vocês, obrigada para quem assistiu. Nos sigam na @penseavante em todas as redes sociais. A Orfeu a gente encontra em qual arroba? @Orfeu Cafés. E visitem também o site cafeorfeu.com.br. Que estará tudo aqui em algum lugar dessa tela. Para vocês poderem acompanhar. Sigam a gente, na descrição também tem escritinho ali já com o link, pode ir atrás. E como disse a Letícia, façam sua compra, testem
o e-commerce e deixem o seu recadinho para eles também, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai evoluindo os nossos projetos e para a gente, e para eles, e para todo mundo. Então é isso, muito obrigada. Um ótimo Dia Mundial do Café para vocês. Até mais.